SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, conhecido popularmente como para-raio. O para-raio, na realidade, ele não para o raio. Ele capta o raio e, através do cabo de descida, ele leva esse raio até o sistema de aterramento, onde ele é dissipado no solo da forma mais segura possível, protegendo prédios, antenas, instalações industriais e pessoas ou o que mais for necessário. Um exemplo prático aqui dos para-raios é a estátua do Cristo Redentor, pois ela é atingida mais de 6 vezes ao ano, devido se encontrar num local bem propenso a raio, que é muito alto, e aqui a gente observa os para-raios, o sistema de para-raios sobre a cabeça em toda a extensão dos ombros e braços, onde você pode observar os captores, os para-raios e os cabos de descidas até o sistema de aterramento. Aqui em cima da cabeça dele tem uma coroa, que é um para-raio, em toda a extensão do braço. Não existe uma proteção 100% segura nem eficiente de para-raio até hoje, até o presente momento, pois os raios, como foi falado no vídeo anterior, têm intensidades diferentes, E mesmo com o sistema de para-raio, como a gente pode observar acima aqui da palma da mão, mesmo assim um raio ainda atingiu a ponta do dedo, provocando a quebra. E outros pontos aqui da cabeça também dá para observar, alguns pedaços da pedra-sabão, que ele é constituído, foi arrancado com os raios. Aqui um pedaço bem grande e o para-raio se encontra aqui, mesmo assim foi atingido em cima da cabeça. Mesmo tendo a coroa, partes aqui da cabeça foram atingidas também pelos raios, provocando essa destruição. O sistema elétrico também sofre demais com as descargas atmosféricas. É responsável por um grande número de desligamentos de linha de transmissão e distribuição de energia elétrica, além da queima de um grande número de transformadores de distribuição. No Brasil, cerca de 70% do desligamento na transmissão e 40% na distribuição são provocados por raios. Os prejuízos são muito grandes, passando a mais de 1 bilhão. Nas subestações também, como a gente pode observar, um raio atingindo aqui, apesar de ter muita proteção, ter para-raios, equipamentos de proteção e tudo mais, ainda ocorre o seu desligamento em alguns casos, quando os para-raios não dão conta de alguns raios que supera a capacidade de proteção deles. E aqui é um exemplo de um para-raio, para quem não conhece, aqui é uma linha de transmissão com a parte de cabeamento onde é transmitindo a energia elétrica das usinas, até as grandes cidades, e esses cabos que ficam acima são os para-raios, com a intenção de que o raio atinja ele primeiro do que o sistema de transmissão de energia, fazendo desviamento para o terra. Mas, infelizmente, ele tem a sua capacidade de absorção desse raio, cuja a intensidade for muito alta, ele não dá conta, acaba atingindo a linha de transmissão, provocando o seu desligamento. Para-raios poliméricos são utilizados pelas concessionárias na proteção dos seus transformadores de média tensão. Esses transformadores são utilizados já para o final de rede, onde vai ser distribuída energia nas residências ou nas zonas rurais. E é muito importante que você tente identificar quando esses para-raios estão danificados, pois se não for substituído logo após uma tempestade, a próxima tempestade ele não vai fazer sua proteção, vai acabar danificando o seu transformador ou esse raio passe para dentro da sua residência. Então é muito importante que vocês tentem observar isso aqui, que eu vou estar mostrando mais à frente. Aqui a gente tem vários modelos, vai depender de acordo com a sua tensão de trabalho, então varia muito o seu tamanho, mas todos eles cumprem com a sua função, que é o sistema de para-raio. Esse aqui é um corpo de porcelana e esse é um corpo semelhante a silicone, os corpos poliméricos. Aqui é ele instalado nos postes, está faltando ainda o transformador, mas aqui vem o sistema de energia elétrica, os cabos de energia que ainda não estão conectados, e aqui a parte do aterramento, que interliga um no outro,
né, e depois desce pelo cabo até o sistema de aterramento. Quando ocorre um raio que supera a capacidade desses para-raio e danifica ele, isso aqui é rompido, essas partes aqui de baixo aqui se solta, como a gente pode observar logo a seguir também. Esse para-raio foi bem danificado, bem destruído, né? Mas muitas vezes o para-raio não se destrói, porém o sistema de aterramento se desconecta aqui, ó, que é o desligador automático. Então é isso aqui que tem que ser observado. Dá para observar esse para-raio intacto e esses dois para-raios aqui já danificados. Tem que acionar a concessionária para que seja feita a substituição. Jamais chegue perto desses transformadores através de escada, nada, nada, nada. É extremamente perigoso. As tensões de trabalho dele ultrapassam os 13.000 volts. Então, se você quiser tentar fazer uma visualização, utilize seu celular com a câmera, faça o zoom para que você tenta visualizar o problema. Observou o problema, aciona a concessionária. Aqui é um outro exemplo, né, de mais um transformador, sendo que esses dois para-raios estão intactos e esse do meio foi danificado, havendo a necessidade de substituição. Mais um tipo aqui, esse usa o de porcelana, né, que é o mesmo sistema. Esses dois foram danificados, né, o sistema de aterramento se desloca, né, ele solta, e esse aqui ficou intacto. Estou usando isso tudo apenas como exemplo, para vocês tentarem identificar o problema aí quando vocês tiverem. E aqui é um sistema mais atual, né, que se usa hoje, os transformadores de hoje. Aqui dá para observar que é um transformador trifásico. Os transformadores trifásicos, normalmente eles usam 3 para-raios. Os bifásicos utilizam 2 para-raios e os monofásicos utilizam 1 para-raio. Então é sempre tentar observar se eles estão danificados com esse cabo de aterramento solto. Observando isso, aciona a concessionária para que seja feita a substituição, para que seu sistema elétrico esteja sempre protegido. Mais um sistema de proteção que você pode estar instalando no seu quadro de distribuição da sua residência seria os DPS, pois qualquer surto ainda que ultrapassar pelos outros para-raios lá que já foram falados, eles vão conseguir ainda absorver. E não só os raios, os DPS também têm a capacidade de absorver os surtos elétricos que são provocados por ligamentos, desligamentos de grandes motores, tipo bomba de irrigação, resfriadores de leite. Então isso ajuda muito a proteger seus equipamentos mais sensíveis, como os televisores, eletrificadores de cercas, equipamentos mais sensíveis, né, os eletrônicos mais sensíveis. Então há necessidade de você contratar um eletricista especializado e pedir a ele que faça a instalação do DPS em sua residência, no seu quadro de distribuição. Muito importante para quem mora na zona rural é a capacidade de proteção dos DPS. Então existe DPS desde 15 kA até 100 kA. Quanto maior essa característica aqui, melhor vai ser, principalmente para quem mora na zona rural. Então dê preferência sempre de escolher DPS aí com pelo menos 80 kA, que é a proteção dele para, no caso de raio. Como já foi falado no vídeo anterior, os raios em média eles têm em torno de 30 kA, mas existem raios aí que superam os seus 200 kA tranquilamente, que nesses casos aí não tem nenhum DPS que suporta essa capacidade, né? Mas no caso desse, alguns DPS eles têm uns LEDs indicadores quando eles estão com algum problema, né? Depois de uma tempestade, eles podem se danificar, havendo a necessidade de substituir. E no caso desse aqui, ele está verdinho, indicando que está ok. Quando esse DPS está danificado, normalmente ele fica vermelho aqui. Então, cada fabricante estipula um sistema de identificação quando o DPS está bom ou ruim. Mas é muito necessário estar instalando ele aí para a proteção dos seus sistemas, seus equipamentos eletrônicos aí. O sistema de para-raio de uma cerca elétrica ela é constituída de uma mola bloqueadora e o centelhador, sendo que o centelhador é uma das partes mais importantes, tem que dar muita atenção a ela.
Um lado desse centelhador vai para a cerca e o outro lado vai para o sistema de aterramento. A maioria dos centelhadores, eles têm um ajuste de distância. Essa distância aqui, quanto menor, mais eficiente fica seu sistema de para-raio. Porém, tem que levar em conta que isso aqui não pode ficar faiscando o próprio eletrificador. Por exemplo, você vai lá, fez a instalação do seu kit de para-raio. Se você observar que está havendo uma faísca aqui, você tem que fazer o ajuste com a distância maior. Normalmente essa distância é de aproximadamente 1,5 cm, você começa a ajustar. Se continuar faiscando, ajusta ele para 2 cm até 2,5 cm, se houver necessidade. Quanto mais perto, melhor, mas não pode ficar faiscando, senão você está tendo perca de choque, você está tendo fuga na sua cerca pelo para-raio. Isso não pode ficar ocorrendo. Então a distância aqui vai de 1,5 cm a 2,5 cm. Vai depender de equipamento para equipamento. Normalmente o manual dos para-raios, né, dos kits para-raio, vem especificando o que deve ser feito, né, que cada modelo vem com as suas características. O sistema de para-raio ele é constituído pela mola bloqueadora. A função dessa mola ela é para aumentar a resistência elétrica, evitando que esse raio dê preferência de vir aqui e queimar o eletrificador. Então, normalmente, quando tem a mola, ele vai dar preferência de vir aqui para o centelhador e se descarregar no sistema de aterramento do para-raio, que também tem que ter bastante atenção, pois o sistema de para-raio aqui, de aterramento do para-raio, ele tem que conter mais aterramento do que o sistema de aterramento do eletrificador. E se você tiver necessidade, né, para aumentar a eficiência do seu sistema de aterramento no geral, você pode estar unindo eles, igual você está observando aqui, desde que você mantenha pelo menos 20 metros entre o sistema de aterramento do para-raio e o sistema de aterramento do eletrificador. Se você não se sentir seguro fazendo isso, não precisa de estar ligando, mas mesmo assim tem que manter essa distância entre um e outro. Porque quando um raio atinge a cerca, ele vai se dissipar nesse sistema aqui de aterramento. O restante que sobrar, ele poderia se dissipar aqui também, né? Mas tem que manter pelo menos essa distância aqui. Aqui a gente tem um sistema de faiscamento, né, faiscador, né, que é o para-raio em si, e onde tem o ajuste de centelha, a distância, igual já foi falado. Aqui ele em funcionamento, sendo que um lado vai para o eletrificador e o outro vai para a cerca. E mesmo sistema, onde é feito o ajuste da distância dessa centelha, do para-raio. E aqui é o sistema de aterramento, onde é colocado as hastes de aterramento, o cabo que vai para o haste de aterramento. Esse aqui é um pouquinho diferente, onde entra um lado vai para a cerca e um lado vai para o eletrificador. Aqui dentro se encontra a mola bloqueadora. Esse aqui tem dois centelhadores, né, dois para-raiozinhos, dois centelhadores. Porém, esses centelhadores não têm ajuste de distância, ele já vem ajustado de fábrica, normalmente com 2 cm ou 2,5 cm. E aqui vai ser conectado na haste de aterramento. Esse também é outro que não tem como você ajustar a distância, já vem ajustado de fábrica. E a centelha se ocorre internamente dele. Para quem tem muita incidência de raio em sua propriedade, seria interessante utilizar um sistema de aterramento secundário, né, aterramento auxiliar, onde de 500 em 500 metros você vai estar colocando uma haste e nessas hastes você vai estar colocando centelhadores, um centelhador para cada haste. Quando um raio atinge essa cerca, ele vem se dissipando em cada centelhador, ao ponto de quando ele chegar aqui, não venha danificar seus eletrificadores. Agora, lembrando, não existe nenhum sistema de para-raio com 100% de eficiência. Porém, se você não fizer, quando um raio atingir sua cerca, pode ter certeza, seu eletrificador vai ser totalmente destruído, ao ponto de não compensar mais fazer o conserto, né?
pois eles destroem praticamente todos os seus componentes, bobinas, placas, né? Você vai ter uma perca total do seu equipamento. Fora o risco dos animais de estarem perto também da cerca. Então, quando se faz um sistema bem feito aí de para-raio, você minimiza esses prejuízos. Não é 100% eficiente, mas compensa muito. Pois no caso, quando você tem um para-raio, na maioria das vezes o eletrificador pode queimar alguma coisa, mas vai compensar o seu conserto, pois não vai destruir ele por completo. Então é isso aí, pessoal. Fica a dica aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato aí que a gente entra em mais detalhe aí de alguma coisa que ficou aí sem explicar. Falou, até o próximo vídeo.